Finalmente, a novela chegou ao fim e o investidor que pretende comprar a Vasco SAF apareceu e aparentemente deu uma entrevista ao canal Pedrosa. Uma coisa boa, pelo menos, aconteceu em meio a essa turbulência de notícias ruins com relação ao Vasco. E eu fico em dúvida se essa entrevista aconteceu mesmo ou não, pois eu não vi imagem nenhuma do Pedrosa com o José Farias Lamáquia, nem teve imagem. Será que essa entrevista foi por telefone? Ou ele lá dos Estados Unidos, onde ele está cobrindo a Copa do Mundo, ele fez essa entrevista, mas a questão não é essa. A questão é que nós vamos ter acesso a essa entrevista e vamos debater um pouco sobre essa entrevista aqui no nosso vídeo, né? Então, se você está interessado em saber realmente o que aconteceu nessa entrevista e questiona até mesmo se a entrevista aconteceu mesmo, né? Fica no vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe. Eu, particularmente, fiquei satisfeito por um lado e em dúvida pelo outro. Satisfeito pelo lado de que, pelo menos agora, ele apareceu e se pronunciou com relação ao a compra da Vasco SAF, e do outro lado que eu não vi a foto do Pedrosa Coelho, mas a questão não é essa. E tem também as falas do Pedrinho com relação à demissão de Renato Gaúcho. Ele explicou por que nós vamos tratar um pouco desses dois assuntos. Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas peço a você que fique até o final do vídeo. E se você é novo por aqui, eu te dou as boas-vindas. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Megamente, o do canal Megamente Vascaíno. Então, se você é novo por aqui, boas-vindas e deixa aqui seu like, se inscreva no canal e diga da onde você é vascaíno, de que lugar, de que estado que você torce para o Vasco, e me diz aqui o que você achou. Pelo menos o Lamáquia apareceu e falou a respeito da compra da Vasco SAF, né? Agora vamos à entrevista. Exclusivo, palavras de Lamáquia. Eles querem o poder, mas eu e meu filho vamos reerguer o Vasco, disse Lamáquia após o afastamento de Pedrinho. Então ele disse que ele e o filho deles vão reerguer o Vasco. Então ele já fez uma promessa, né? Então vamos esperar que ele cumpra essa promessa e vamos direto à entrevista e vamos fazer uma análise nossa aqui sobre essa entrevista. O presidente Pedrinho do Vasco da Gama foi afastado do comando da SAF do Vasco após uma decisão judicial na noite da terça-feira, dia 23, proferida pela juíza Caroline Fonseca, que atendeu a um pedido da 777 Carioca, alegando falhas graves na governança corporativa. O Vasco estava em processo final da venda para o grupo Marcos Lamáquia, né, que teria seu pai, José Lamáquia, dono da Crefisa, como avalista do negócio. Diante do problema interno do Vasco, o canal Pedrosa entrou em contato exclusivo com José Lamáquia para entender como as recentes notícias impactam no negócio, assim como o Pedrinho em carta aos torcedores divulgada nesta manhã, ou seja, ontem. Lamáquia acusou a política do Vasco como responsável pelo imbróglio judicial. Vamos à entrevista. Aí o Pedrosa pergunta para ele, o José Faria Lamáquia, como avalista do seu filho, quanto você colocou à disposição para que ele invista no Vasco? Daí a resposta que ele deu ao Pedrosa: todo o meu patrimônio, porque é meu filho, é meu herdeiro. Aí o Pedrosa volta a perguntar para ele: mas com o afastamento de Pedrinho prejudicam as negociações? Aí ele responde: prejudica bastante. O problema é que é uma briga política, que inclusive, de uma maneira irresponsável, eles vão falir o Vasco. O Vasco está falido e eles estão atrapalhando. Quem quer pôr dinheiro lá somos nós. As pessoas envolvidas vão levar o Vasco à falência. Ele diz, de Marco José Lamáquia deu essa entrevista e disse. E o que eu acho mais estranho é que o Marcos já Faria Lamáquia não apareceu, só quem apareceu foi o José Lamáquia. Aí o Pedrosa pergunta: quem são essas pessoas, seu José? Aí ele responde: gente da política, porque eles querem o poder. Felipe Carregal, vice-presidente jurídico exonerado, que era aliado de Pedrinho e depois abandonou para se reunir com Paulo Salomão, ex-presidente geral do Vasco. Meu filho está pronto para colocar dinheiro lá.
O Vasco não tem dinheiro para pagar a folha salarial. Na verdade, o que eles querem é que a gente ponha 2,5 bilhões lá e eles quem mandar. Quer dizer, eles querem, né? Ele insinuou, ele disse, não insinuou, que ele que vão colocar 2,5 bilhões lá, mas quem quer mandar são os caras que já estão lá. Disso todos nós já sabíamos. Disso todos nós já sabíamos, que é eles que queriam mandar, o poder é gostoso e eles não querem perder. E o Pedrosa vai adiante. Mas seu filho, mas você e seu filho tiveram contato com algum deles, né? No caso de Felipe Carregal e esse Paulo Salomão. Tivemos contato com todos. O Felipe Carregal esteve várias vezes em São Paulo conosco. Ele sabe de todo o nosso pensamento. Eles brigaram com o Pedrinho e agora estão prejudicando o Vasco. A pergunta que eu faço para eles é: eles vão botar esse dinheiro? Eu quero saber. E querem mandar. Esse pessoal é que derrubou o Vasco. Esse pessoal é que deixou o Vasco nesse estado, porque eles não impediram a venda para os picaretas da 777. Ou seja, concordo com ele nesse tema, né? Por que que não impediram a venda da Vasco SAF quando vendeu para o Marcos Lamarca, né? Eu pergunto isso. Aí o Pedrosa pergunta de novo: e qual é o plano de vocês comprando o Vasco? O que será feito de diferente? Vamos botar dinheiro para o Vasco disputar todos os campeonatos do Brasil, todos. Vamos botar dinheiro e reerguer. Meu filho vai comprar e eu vou defender até o fim, porque qualquer pai defenderia o filho. E sabemos como fazer. Aí o Pedrosa pergunta de novo: como a notícia chegou ao Marcos? O que era previsto, né? Ele, o Marcos, né, no caso, estava muito empolgado. Como ele tem coragem de entregar um projeto belíssimo para o Marcos vai fazer? O centro de treinamento que o Vasco vai fazer é o mais moderno da América do Sul. Nós vamos realizar. O arquiteto do CT, que construiu o CT do Red Bull Bragantino, já está contratado. Já estava contratado. Nós vimos o projeto. O que eu fico abismado é como as pessoas usam o judiciário para prejudicar um clube de 20 bilhões, 20 milhões de pessoas. Eu fiquei chocado, disse o seu Marco Lamarca, né? Eu fiquei chocado. Recebi a informação que já havia uma festa prevista em caso de aprovação da venda. Procede? Já iríamos anunciar em julho. A festa na Lagoa estava sendo organizada. É, isso é palavras dele, né? Aí o Pedrosa volta a perguntar: e a Leila Pereira? Ela tem alguma interferência? E ele responde: Leila está totalmente fora de qualquer assunto do Vasco. Quem está fazendo isso é meu filho e eu. Estou abrindo meu coração. Já estávamos prontos. Iríamos colocar 500 milhões de reais, assumir o fluxo de caixa estimado em mais de 1 bilhão, resolver com os credores tudo. Tudo, entendeu? Vocês desistiram? Aí ele responde: não, não vamos desistir. Temos um compromisso com o Pedrinho que trabalha para o Vasco, gosta do Vasco e é honesto. Eu, José Lamarque, estou com 83 anos, nunca prejudiquei ninguém na minha vida. Vasculhem a minha vida. Por isso eu fico estarrecido com o que fizeram. Eu não desisto. Eu e meu filho vamos salvar o Vasco. Estamos prontos para fazer um time de primeira lá. Agora eles que arrumem a folha de pagamento. Quem vai pagar? O Vasco não tem um centavo para colocar. E é verdade, o que eu já havia falado lá atrás. O Vasco não tem dinheiro nem para consertar, nem para pagar nada. Então, agora eu quero ver o que os senhores vão arrumar. Os senhores, né? E eu fico a pergunta: por que a torcida que foi lá se manifestar quando os jogadores tiveram uma má atuação e tomaram uma goleada, não vão agora em São Januário cobrar o porquê de terem afastado o Pedrinho do cargo, né? Fica essa pergunta. E em questão das ações da ACAP, vocês estão prontos para comprar?
Nós conhecemos ele compra se for preciso. Pô, então já era para ter resolvido, cara. Se ele compra a ação, vai logo lá, mano, compadre, faz uma negociação, acaba com esse mistério. O que ficou meio duvidoso para mim, ele compra se for preciso. Tudo está movendo porque a CAP quer pegar um dinheirinho. É essa mesma CAP que comprou a 777 e não honrou com os aportes que falou que ia honrar naquela situação onde comprou o Vasco, né? Aí o Pedrosa continua fazendo a pergunta. Muito se fala da política do Vasco que Alain Belaciano, aliado de Pedrinho, estaria envolvido em operações obscuras de atleta. Vocês já tiveram contato com ele? Ele pediu algum cargo do tipo? Já tivemos, mas nunca pediu cargo, jamais. Pelo contrário, ele sempre procurando ajudar. Se alguém falou isso, está mentindo. Agora, o Carregal pediu não só para ele, mas também para a Bianca Reis, diretora jurídica da SAF do Vasco. Outro que ligou hoje querendo mudar o contrato foi o tal de Silvio Roberto, vice das finanças exonerado pelo Pedrinho. Não vamos mudar contrato nenhum. A torcida precisa saber quem vai falir o Vasco. Quem vai falir o Vasco já está falido. Não tem ninguém, não precisa ninguém falir o Vasco, não, porque o Vasco é especialista em se falir, né? O Cristiano Campos chegou a ser afastado junto com o Pedrinho. Ele já pediu algo para você? Os dois sempre, Cristiano e Pedrinho, estiveram em contato e nunca pediram nada. Pelo contrário, sempre pensaram no Vasco. Como anda a relação de vocês com o Pedrinho? A decisão judicial impacta na confiança? Aí o Pedro, o José responde. Confiança total no Pedrinho. Ele nos procurou para comprar o Vasco. A torcida precisa pressionar para colocar dinheiro. Cadê ele? São irresponsáveis. Usar o judiciário para prejudicar o Vasco é um absurdo. Eles vão negar, mas não tem coragem de colocar a cara, de se expor. Já que eu entrei na briga, eu não saio nem morto. 200% fechado com o presidente Pedrinho. Posicionamento de Paulo Salomão e Felipe Carregal. A reportagem do canal Pedrosa prontamente procurou Paulo Salomão em contato e ele declarou: Eu saí do Vasco há 5 meses, sou desembargador do TRE do Rio de Janeiro, estou em Miami. Inclusive, vou ver o jogo da seleção brasileira, não tenho nada a ver com isso, disse, né, o Paulo Salomão. O mesmo foi feito com o Felipe Carregal, que respondeu: Eu nego completamente, nunca pedi nenhum cargo ao José. Então quem tá mentindo, meu amigão? O José ou você, Carregal? Nem para mim e nem para ninguém. Nas interações que tive, sempre afirmei que, se ele comprasse, ele deveria tomar as decisões que bem entendesse e que minha posição sobre a venda nunca teria a ver com isso. E a reportagem segue à disposição dos envolvidos, né? Então ficou desse jeito. Tudo isso que o Marco Lamarca falou, pelo menos ele se posicionou, né? Pelo menos ele veio, deu a cara para bater, se posicionou e parece que apareceu para tranquilizar um pouco mais a torcida, que já estava, né, de saco cheio desse blá blá blá, de compra não compra, e um cara que nunca tinha se apresentado nesse mostrado. Fica a dúvida de por que o filho dele não apareceu. Será que existe algum filho ou é o velho mesmo que vai comprar? Então fica a dúvida. E se você gostou do vídeo, está gostando do vídeo, não se esquece de nos ajudar deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação para não perder os vídeos que nós colocamos por aqui. Mais a mais, agora nós vamos seguir para as palavras de Pedrinho com relação à dispensa de Renato Gaúcho do cargo de técnico do Vasco. Vamos ver o que o Pedrinho falou. E com relação à demissão de Renato Gaúcho pelo Pedrinho antes de ser afastado do comando da SAF, Pedrinho se pronunciou a respeito do assunto e eu vou falar para você palavras do Pedrinho. Pedrinho disse: Acho o Renato um cara incrível. Tive uma passagem pequena com ele em 2008. É um cara de um trato muito fácil, qualificado como pessoa mesmo. Nessas trocas de treinadores, tem que olhar rápido o mercado e entender o que seu grupo precisa. No momento, o Renato era essencial por uma questão de desgaste emocional dos atletas. E o Renato recuperaria isso, né?
Tive uma resposta inicial boa, depois foi muito claro. As entrevistas me incomodaram. Quando o Felipe deu uma declaração sobre o Capasso, ele desvalorizou um patrocínio, mas eu sabia o que ele estava fazendo. Mas quando um treinador fala de um atleta e ele não está desvalorizando, a questão das entrevistas foi o determinante. Me incomodava? Sim. Temos de olhar o contexto. Eu tenho que olhar onde eu estou falhando, os jogadores e o treinador, né? Ele falou, quer dizer que na hora que o Felipe falou do Capasso, tranquilo. Aí o Renato não podia. Não foi por causa disso, Felipe. Tá se desconversando na parada. E o Renato é um cara bom, mas pecou um pouquinho em olhar também para ele e ver onde podia melhorar. Ele direcionou um míssil muito forte para os atletas que já estão desacreditados pela torcida, todos falando mal deles. Aí você vai para uma entrevista falando que precisava contratar e que não faz milagre. A decisão foi por um contexto desportivo, não por entrevista. Me incomodava, mas não entrou no contexto. A demissão foi por uma questão de qualidade no dia a dia sobre alguns aspectos de jogos que entendia que não iríamos conseguir, né? Quer dizer que o Felipe pode falar mal, né? Pedrinho ainda revelou que a expectativa de Renato Gaúcho por reforços gerou um desgaste entre eles. O dirigente disse que não tinha como promover grandes contratações ao treinador. Saíram algumas notícias de que ele não acreditava. Se não acreditava, era difícil a continuidade. Renato é um cara que adorei trabalhar com ele, mas falei para ele, mas o que falei para ele é que não posso prometer coisas que não posso cumprir, até porque teria todo o problema de investidor, mas sabia se a gente não sabia se a gente teria dinheiro para contratar jogadores de uma prateleira diferente. Ao mesmo tempo, faríamos o que fizemos até agora sem investidor. Contratações que deram certo, outras que não deram. Quais contratações que deram certo, pô, Pedrinho? Só deu certo quatro, o resto não deu, só deu certo. É, Rojas, Cuiabano, né? Só deu certo Rojas, Guabano, Robert Renan e Andrés Gomes. O resto não deu certo nenhuma. Qual contratação que deu certo, Pedrinho? Então eu tô até. Nós tínhamos que nos movimentar no mercado como sempre. Se eu não trouxesse ninguém, não vai trabalhar. Temos de trabalhar com o que temos e tentar fazer o melhor. Pô, Pedrinho, pelo amor de Deus. E foi assim que ele justificou que mandou o Renato Gaúcho. Nunca prometi que iria fazer ou não, só que não poderia assumir um compromisso de trazer três caras fenomenais, porque vou estar descumprindo isso se não trouxer. Mas, diferente disso, a conversa foi direta e franca. Se eu tivesse um investidor com um aporte, falaria que teríamos X para contratar. Não temos, mas temos de ser criativo. O Renato Gaúcho foi demitido na semana passada, o Vasco não contratou um substituto, o clube vem conversando com o português Vasco Matos para a sequência da temporada. Pedrinho, no entanto, está afastado nesse momento e não vai participar da decisão. Então, ou seja, ele já disse que não teria contratação nenhuma. E o que eu acho é que o Renato Gaúcho pediu para sair. Ele não foi mandado embora, não, justamente porque o Pedrinho falou que não teria contratações porque não tinha dinheiro. Que aí ele disse: quer dizer que se não contratarmos ninguém, não vai trabalhar? Temos que dar jeito com o que tem e tentar fazer o melhor. Que melhor que nós está fazendo no Vasco, Pedrinho. Pedrinho, você está fazendo um bom trabalho. Você foi injustiçado ao ser afastado, né? Por políticas aí de dentro mesmo, que você falou que tem medo de falar, porque você, né, tem medo e foi ameaçado se falar alguma coisa aí. A gente sabe como é que é o Rio de Janeiro, mas o Marcos Faria Lamarca e o José Lamarca podiam falar muito bem quem eram esses caras que você foi ameaçado, pois eles têm costas quentes, que eles são gigantão, e eu acho que eles têm segurança, a fanfarra, que ninguém vai mexer com eles. E outra coisa, gente, se você gostou do vídeo, né, curtiu esse vídeo, em ficar sabendo do que aconteceu, né, entre todos esse imbróglio aí que o Vasco veio passando, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação, porque nós vamos ficar a par de tudo, nós vamos pesquisar tudo e vamos ficar interagindo com tudo, procurando saber o que é melhor para o nosso Vascão da Gama, porque o canal aqui, o intuito do canal é sempre o Vasco da Gama acima de tudo. O Vasco está acima de todos esses caras, de quem vai comprar, de quem vai vender, porque o Vasco já tem 130 anos, o Vasco foi criado em 1898, então o Vasco já viveu muita coisa de lá para cá, somos
somos pioneiros em certas coisas, somos pioneiros em construir nosso próprio estádio com dinheiro da torcida, somos pioneiros na luta contra o racismo de jogadores no Vasco da Gama e não vamos deixar que nada abale nem afete o nosso Vasco da Gama. Se você gostou do vídeo, peço que se inscreva no canal, que ative o sininho da notificação e deixe seu like aqui, comenta aí, cheguei até aqui, sou vascaíno do estado tal, município tal, bairro tal. Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.